Outro dia, um amigo me mostrou um relógio que ele queria comprar e era um Tissot Super Sport Chrono. Ele tem movimento a quartz e 45 milímetros de caixa. Ele é bem grande, não é para todo pulso, mas é um relógio bem legal. E por sinal, esse meu amigo estava usando um outro cronógrafo. E aí quando eu perguntei para ele se esse era o tipo de relógio que ele mais gostava, ele me respondeu: eu não sei. Eu não sei quais são os outros tipos de relógio, nem modelos que existem. E aí logo eu pensei que entender isso faz total diferença para quem coleciona e é entusiasta da relojoaria como nós. Então nesse vídeo nós vamos passar pela maioria dos tipos de relógio, porque aí fica mais fácil escolher qual é o próximo modelo da nossa coleção. Então vamos nessa! Vamos lá! Hoje eu quero te mostrar os principais tipos de relógio de um jeito bem simples e direto. Eu não quero fazer uma aula técnica e eu nem vou entrar a fundo e explicar as complicações e funções dos relógios, porque isso daí vai ser assunto para outro tipo de vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o estilo de cada relógio e eu vou mostrar algumas peças emblemáticas de cada categoria. Eu já aviso aqui que quase todos estão em um patamar de preço bem alto. Então aqui não tem uma lista de relógios acessíveis ou algo do tipo, tá? Eu quero começar com o Dress Watch, que é o relógio social. Eu gosto bastante dessa categoria, eu acho que todo mundo precisa de um relógio desse tipo. Mesmo se você costuma usar um smartwatch no seu dia a dia. Esse relógio é aquele que é mais elegante, ele é mais discreto, normalmente ele é mais fino, ele é pensado para combinar com roupas formais ou ocasiões especiais em que você usa um terno, por exemplo. A essência do Dress Watch está na elegância minimalista. Mesmo alguns modelos que exibam mostradores complexos e ricos em detalhes, esse tipo de relógio não se destaca demais. Ele procura não ficar competindo com a sua roupa ou outros acessórios, por exemplo. Entre os modelos mais emblemáticos desse estilo, não dá para deixar de citar aqui o Cartier Tank. Ele é encontrado a partir de R$25 mil lá no site da marca. O Cartier Santos, que é sensacional e está na minha lista para entrar aqui na coleção, ele é encontrado lá no site a partir de R$33.600. E tem também o Patek Philippe Calatrava, que ele é cheio de estilo e elegância, e esse não tem preço divulgado no site, mas os modelos mais novos aí são vendidos por mais de R$100 mil. E se o Dress Watch é o relógio da elegância, o próximo tipo de relógio tem uma proposta bem diferente. Eu estou falando do relógio Diver. O Diver é um relógio de mergulho, ou pelo menos um relógio inspirado nos relógios de mergulho. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu conto um pouco dessa história e eu falo também sobre os vários modelos e marcas, e eu vou deixar o vídeo no card aqui para você assistir depois. O relógio Diver ele costuma ter alta resistência à água, pelo menos 100 metros ou 10 ATM. Ele tem um mostrador muito legível e para ser um Diver ele tem que ter um bisel giratório, e que ajuda no controle do tempo de mergulho para quem está debaixo d'água, né? Ele é muito buscado pelos entusiastas porque ele pode ser usado no dia a dia de uma forma casual e também por ser uma peça bem robusta e ele vai bem ali na prática de alguns esportes até. Entre os mais famosos aí do mundo estão o Rolex Submariner e o preço dele não é divulgado na loja, né, nem no site da marca. E os preços giram em torno aí no mercado secundário a partir de R$100 mil, dependendo da configuração e da cor. O Omega Seamaster Diver 300, que passa aí dos R$50 mil. E um pouco mais acessível aí, quando a gente compara com o Omega e Rolex, a gente tem o Seiko SKX ou SQX, e o preço dele gira em torno de R$3 mil. Se o Diver ele é robusto e pronto para a água, o Field Watch é o relógio da praticidade e da simplicidade. Ele também tem muita história e uma ligação muito forte com as Forças Armadas. O Field Watch ele nasceu com essa pegada militar, ele tem características muito específicas de construção, então ele foi pensado para ser um relógio super legível, muito resistente e fácil de usar em qualquer situação. É um relógio que não tem exageros, ele tem um mostrador muito limpo e foco total na função dele. Talvez seja um dos modelos mais versáteis e com mais história também dentro da relojoaria,
porque ele surgiu nas trincheiras do campo de batalha, né, onde os soldados precisavam sincronizar ataques, né, mas sem soltar as armas. Na época, os relógios de bolso não tinham muita praticidade, e aí a solução foi amarrar o relógio no pulso do soldado. O que torna esse tipo de relógio muito especial é que ele tem uma versatilidade e estética muito boa, e ele vai muito bem no uso casual, no uso esportivo, ou até no uso um pouco mais formal ali, se você conseguir combinar ele com uma pulseira de couro, por exemplo, ou até um bracelete de metal. Os nomes mais famosos aqui são o Hamilton Field, que você encontra à venda no Brasil aí por um pouco mais de R$4.000. O Timex Expedition por cerca de R$500, talvez seja o modelo mais acessível aqui desse grupo. E por fim, o Seiko 5 Field, por R$2.500, direto lá no site da marca. Você já deve ter percebido que esse modelo é um dos meus favoritos, né? O próximo da minha lista deve ser esse Seiko 5 aí das imagens. Hoje eu estou usando o meu Hamilton Field Murphy. Ele também vai ter vídeo aqui no canal para vocês conhecerem um pouco desse relógio. E o Field Watch é o tipo de relógio que ele funciona muito bem para quem gosta de algo bem discreto e bem versátil para o dia a dia também. Eu gosto bastante. E aí agora, antes de ir para a próxima categoria, eu queria te pedir para deixar um like aqui nesse vídeo, por favor. Isso me ajuda bastante a entender se você gostou do vídeo e o YouTube também vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Considere se inscrever aqui no canal também, isso me ajuda bastante, né? Porque eu vou continuar trazendo para vocês assuntos como este, quero trazer reviews de alguns relógios, algumas partes da minha coleção também, e assunto para a gente bater papo aí toda semana. Escreve aqui nos comentários também, me diz o que você gostaria de ver aqui no canal. Para mim é importante saber o que vocês gostam. Vamos nessa, porque agora eu quero falar sobre um dos estilos mais bonitos e mais importantes da relojoaria. O Pilot Watch, ou Flieger, ele é um relógio inspirado na aviação. Ele foi feito para permitir que os pilotos pudessem ver o mostrador do relógio sem tirar a mão dos controles do avião e também para que eles pudessem usar o relógio como uma forma de se orientar durante a navegação. É claro que eu estou falando de algo que aconteceu no começo do século passado, né? Hoje os pilotos têm uma infinidade de controles eletrônicos, eles não dependem de um relógio para voar. Esse relógio ele foi criado ainda quando os aviões eles tinham apenas instrumentos bem básicos e analógicos para auxiliar o piloto, né? Então o relógio acabou se tornando uma peça, uma ferramenta indispensável na hora de voar. O Pilot Watch ele costuma ter um mostrador bem grande, com pelo menos 40 milímetros de diâmetro, e não é difícil encontrar relógios até com mais de 44 até 46 milímetros. O Pilot ele precisa proporcionar uma leitura muito fácil e rápida do mostrador. Então a construção desse modelo precisa ter foco na funcionalidade. Os pilots profissionais eles precisam ainda apresentar algumas características como proteção e blindagem contra interferências magnéticas e alta resistência a choques. E aí, nessa categoria, os modelos mais emblemáticos, aí, na minha opinião, são o IWC Big Pilot. E esse daqui o preço vai variar bastante, tá? Eu encontrei ofertas nas lojas aqui no Brasil a partir de R$42.000. O Laco Flieger, que ele é vendido a pouco mais de R$3.500 aqui no Brasil. E o Stova Flieger, esse eu não encontrei uma oferta de uma loja oficial aqui, vou ficar te devendo. O Pilot ele é um estilo que mistura muita história com funcionalidade, é um relógio que tem muita personalidade. Não é a minha categoria preferida, não é a minha primeira escolha para a coleção. A maioria dos Pilots são grandes demais para mim, mas eu tenho um respeito muito grande, tanto com a história e com a conexão que o relógio tem com a aviação. Vamos lá, se até agora a gente falou de relógios com foco em função e presença, agora eu quero falar para vocês aqui de uma categoria que mistura bastante técnica e estilo também. O cronógrafo, ele tem a sua essência em uma complicação, na verdade. Ele não é um estilo ou tipo de relógio, mas de qualquer forma ele se tornou um dos relógios mais desejados e reconhecidos de todos os tempos. A palavra cronógrafo vem do grego. Cronos significa tempo e grafo significa escrita. Então é como se o relógio fosse um tipo de escritor do tempo. Eu gosto de um pouco de história, eu acho que essa definição é bem legal, ainda mais quando alguns modelos estão ligados aí a momentos importantes na história da humanidade. Visualmente, ele costuma ser mais carregado. O mostrador tem muita informação, com submostradores,
e uma cara mais esportiva, sendo essa ainda a característica mais importante e que deixa um apelo estético com bastante personalidade. Os mais icônicos são o Omega Speedmaster, que é o meu favorito, e vai ter vídeo dele aqui no canal também. O Rolex Daytona, que tem ligação forte com o ator Paul Newman, e ele usava o relógio diariamente até. Inclusive, quando ele atuou em vários filmes, e aí o modelo ganhou um status de lenda até por isso. E por fim, o TAG Heuer Monaco, que inovou lá na época do lançamento, quando ele apresentou essa caixa quadrada. Ele dividiu muitas opiniões aí, para ser sincero. Esse modelo faz referências até hoje aí às corridas de Fórmula 1, a pilotos e equipes lendárias aí do automobilismo. O cronógrafo é o tipo de relógio que costuma chamar a atenção até de quem não conhece ou não entende tanto do assunto. Tanto pela presença dele, quanto pelo aspecto visual lá que ele coloca no pulso. Legal, vamos para o próximo modelo. Agora é importante lembrar que nem todo relógio precisa ter uma função específica e alguns são famosos justamente pelo formato dele. Eu estou falando agora do relógio do tipo tanque, que é aquele que tem a caixa retangular com um visual muito elegante, clássico. E o tanque, ele foi criado pela Cartier, lá no começo do século passado. A inspiração veio de um tanque de guerra usado pelos aliados lá na Primeira Guerra Mundial. Na época, foi uma quebra de vários paradigmas da relojoaria, porque todo mundo fabricava relógio com caixa redonda. Mas o modelo quadrado foi logo adotado por outras marcas e ele segue muito fiel às origens aí até hoje. Eu já mencionei o Cartier Tank na categoria Dress aqui nesse vídeo, e esse talvez seja o modelo mais emblemático de todos. Mas tem também o Jaeger-LeCoultre Reverso e o Longines Dolce Vita. Nenhum desses eu coloquei preço porque não tem representação aqui no Brasil, e lá fora o preço varia bastante, então recomendo que, caso você tenha interesse num relógio desses, você faça aí a sua pesquisa. Agora, saindo do universo mais clássico, a gente também tem os relógios digitais a quartzo e aqueles com estilo retrô. O meu primeiro relógio ele foi um Casio que meu pai me deu lá quando eu era criança. Eu lembro vagamente desse modelo porque eu tinha uns 10 anos. O quartzo ele revolucionou a indústria inteira nos anos 70 e é o evento que é conhecido hoje como a crise do quartzo, porque até então só se fazia relógio com movimento mecânico ou automático. E aí a Seiko lançou o Astron lá no Natal de 1969. Era o primeiro relógio a quartzo à venda no mercado. Os fabricantes suíços não perceberam que esse era o primeiro sinal de uma guerra que eles perderiam anos depois. Na minha pesquisa, eu li até que o movimento a quartzo ele foi inventado antes pelos suíços e era chamado de Projeto Beta 21, mas eles não seguiram com a patente e deixaram o caminho aberto aí para os japoneses. Mas eu vou deixar essa história aí para outro dia aqui no canal. Para quem achou que a gente não teria modelos aí com preço mais acessível, eu vou deixar o queridinho de todo mundo aí, que é o Casio F91W. Um outro modelo, que é um clássico, pena que não é fabricado mais ainda hoje, mas vale aqui pelo contexto histórico, é o Hamilton Venturer. E por fim, o Swatch, que lá em 1983 ele simplificou a fabricação de relógios, ele trouxe uma máquina super simples e ele é considerado o modelo que salvou a relojoaria suíça que estava à beira da falência. Esses relógios eles têm um apelo muito forte, porque se conectam com a nostalgia, estão sempre conectados com a nossa história, mas eles também entregam muita praticidade e preço bem acessível na maioria dos casos. E aí, no fim das contas, entender o tipo de relógio ajuda você a fazer uma compra melhor, porque às vezes a gente acha que quer um relógio elegante, mas na verdade o que a gente quer está mais perto de um diver ou até de um field watch. Cada relógio tem a sua função e a sua identidade, e também o seu momento para ser usado. Eu sei que algum modelo ficou de fora, alguma marca ficou de fora, mas o tempo aqui é limitado e eu posso fazer alguma sequência desse vídeo depois, caso vocês queiram. Então me diz aqui embaixo, qual é o tipo de relógio que você quer ver ou qual é o que combina mais com a sua coleção hoje? Os meus preferidos são o Field Watch e os cronógrafos. Apesar de que eu sou fã também da simplicidade do diver, então no fundo eu acho que eu quero todos na minha coleção. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, porque a ideia é falar sempre de relógio de um jeito simples e que seja útil para vocês. E é isso por hoje, pessoal.
Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.